Pessoal, acabamos de fazer os testes aqui, todos, que a gente estava tendo alguns probleminhas, mas agora já está ok. Vamos tentar novamente aqui ao vivo, pelo menos nos nossos testes aqui já deu, né? E vamos tentar aqui, vou chamar a Júlia mais uma vez. Júlia, ela já está. Ei, Júlia, agora deu? Ei, boa noite, tá me vendo? Me ouvindo? Eu não estou te vendo, não. Olha se o público está te vendo. Público, vocês estão vendo a Júlia aí? Eu não estou tendo retorno dela, não. Estou tendo retorno só de áudio. Já tem um ok aqui. Eles estão te vendo. Então é realmente para mim aqui que está nosso probleminha da tela, né? Não sei. Casos do acaso, né, da tecnologia. Casos do Instagram. Mas vamos bater o papo aqui, você tá me vendo? Te vendo, te ouvindo normal. Vamos bater o papo aqui. Eu vou abrir um outro notebook aqui para mim ter um retorno. Mas vamos iniciar, né? Pessoal, hoje já pedi desculpa a todo mundo aí, os problemas técnicos que a gente teve. A gente também teve um probleminha aqui com o Mariel, que ele. Ah, eu consegui colocar um retorno aqui no notebook, então eu estou conseguindo ver agora, realmente só para mim aqui no celular que não tá. Então, se eu ficar olhando muito para baixo aqui, porque eu estou olhando no notebook, mas aí a gente está conseguindo conversar normal. A gente está com a Júlia aqui. O Mariel, ele está em uma audiência, ele é advogado, então ele está em uma audiência, ele não vai conseguir participar hoje, pelo menos por enquanto. Se ele chegar durante o tempo que ele vai participar. Só que nem eu conversei com a Júlia, conversei, a gente estava com muitas perguntas, né, Júlia? É um tema de super importância, um tema que deve ser discutido, deve ser debatido. Falei, Júlia, vamos fazer nós dois, vamos ficar, né, com uma defasagem técnica na área jurídica, mas aí a gente aborda isso em um outro dia. Então, Júlia, já falei muito, se apresente aí para a população e para os leitores do Jornal Minas. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, Thiago, o convite, né? Agradecer a oportunidade de a gente estar aqui discutindo um tema que é importante, é um tema delicado da gente estar conversando, né? Debatendo, mas é importante. Quero cumprimentar quem está aqui online, que está assistindo a gente, cumprimentar quem vai assistir depois, né? Que vai permanecer. Queria dizer que a gente vai debater temas sérios, nós vamos falar de. Vai ter muita informação, né, Thiago? Nós vamos trazer bastante informação. Não é uma entrevista, um debate, não se trata de fofoca. A gente vai tratar de uma forma técnica, né? A gente vai tratar de uma forma sensível o assunto, mas é algo que é necessário que a gente fale. Então, queria agradecer a todos que estão aqui e convidá-los a ficar durante a live, porque tem muito assunto para a gente tratar. É isso. Tá, pessoal. Então, como eu já adiantei que o Mariel iria participar, porque ele quem protocolou o pedido de cassação, mas o que desencadeou isso tudo foi uma denúncia de agressão, né, contra o vereador Danúbio, mas essa denúncia vem da esposa dele. Então, nessa denúncia, né, que a gente tem acesso, uma parte dela, ela está em segredo de justiça, então a gente não tem acesso a uma parte dessa denúncia, do que está acontecendo. A Câmara depois possa vir a ter, mas hoje a gente não tem acesso a isso. E o Mariel protocolou um pedido de cassação em relação à quebra de decoro. E dentro disso a gente começou uma discussão na cidade, em todos os cantos da cidade, sobre a violência contra a mulher e essa violência é muito voltada, né, Júlia, contra essas autoridades, que ela se torna um pouco mais grave quando ela parte de uma autoridade pública, né, legítima, eleita pelo povo, ou seja, qualquer outra autoridade. E a partir daí a gente começou toda essa discussão. Eu fiz uma análise simples. Eu não imaginaria que aquela análise ia dar esse desdobramento, porque às vezes a gente vive em bolhas, tá? Então eu achava que já era de conhecimento público isso que o vereador, esse problema que o vereador enfrentava. E pelo visto não era. E a partir do momento que tomou conhecimento público, devido à gravidade da situação, praticamente a gente pode falar que abalou a cidade, né, Júlia? Eu acho assim, particularmente, Thiago, eu soube dessa há mais de um ano. E assim, foi muito confusa a forma como se deu, porque para quem não está atualizado, a gente está falando de um caso de um vereador que ele é da guarda, né? Se não me engano, é da guarda municipal, correto? É da Correto. Força de Segurança da cidade.
é vereador e está tendo o seu caso, né? O caso, assim, um caso de uma denúncia de violência contra a esposa, exposto pela cidade inteira. Eu fiquei sabendo desse caso há um ano atrás, Thiago. E assim, me marca muito, assim, porque foi exatamente há um ano atrás. A gente estava em agosto, né? A gente está agora no início de setembro, mas a gente estava em agosto. E o agosto, durante a mês de agosto, existe, né, como tem o Outubro Rosa, tem o Agosto Lilás, que é um mês de enfrentamento à violência contra a mulher. É um mês de esclarecimento, compartilhar informação, tem muitas ações. Então, assim, no momento que eu fiquei sabendo da história, eu fiquei muito indignada, assim, a gente ficou sabendo, né, a boca miúda, vamos dizer, que corre na cidade. Fiquei indignada porque eu, por estar envolvida, assim, no ambiente político, eu acompanho as ações, eu procuro me informar, então eu acompanho os perfis dos vereadores, né, dos agentes políticos da cidade. E eu vejo, né, o vereador envolvido nessas ações, ele acompanhou, teve aqui em Nova Lima um ônibus itinerante, fez algumas ações informativas, atendimentos, ele estava acompanhando, assim, exatamente neste momento, a gente soube já dessa denúncia, da retirada do porte de arma, se não me engano. Então, assim, que chocada. Mas o assunto não evoluiu, né, Thiago? Não saiu dessa bolha que a gente tem, né, de formação e tal. É um assunto restrito, é um caso restrito. Mas, politicamente, a gente discutiu isso muito, assim, como que é um absurdo, é um vereador, e como é que é essa situação. Só que nós temos um problema. É a vida pessoal de um homem e de uma mulher que não pediu resposta. Porque ela não é uma figura política resposta. Ela não tem que prestar contas para a sociedade da sua... Claro, nem ele, mas por ser um agente da política, né? O que ele faz na vida não é na casa dele, mas a forma como ele age, se ele é ético ou não, moralidade na vida pública da pessoa, na vida particular, então, influencia muito e é de interesse da população saber se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa correta. Então, assim, expor este caso no momento em que ninguém fala disso, nós, como agentes políticos, para defender a mulher, expor a mulher, ficava muito feio, ficava muito ruim. Assim, é injusto com ela que pediu para expor. Mas aconteceu agora, porque veio essa denúncia, né, do Mariel, e é um assunto que já está sendo comentado em todo quanto é lugar. Já virou um assunto das rodas. E muito por conta da forma como está sendo tratado, é que eu gostei de ter sido convidada para vir aqui. Que eu acho que está tendo e é da sociedade, né? Está tendo um julgamento da mulher e é injusto, sempre foi, é pesado. E eu acho que cabe um pouco de informação, cabe uma forma diferente de lidar com isso. E eu acho que a ideia que a gente vai tratar durante as lives, a ideia que eu tenho, é a gente falar um pouquinho disso, de como a gente deve, como sociedade, lidar, sabe, com essas situações. Só por... Tá me ouvindo? Estou. Só para contextualizar aqui, que você falou que ele participava, né, dessas ações itinerantes. E isso foi uma das surpresas que a gente teve, porque eu quero contextualizar todo mundo, que as pessoas estão assim, o jornal que divulgou o fato, né? Tipo assim, como se o jornal ele fosse um ator político. O jornal ele nada mais é que um noticiário. A gente só noticiou uma questão envolvendo um ente público, né? Uma pessoa pública. E a gente noticiou numa análise que a gente vem fazendo de todos os vereadores. Então não foi uma coisa específica, olha, vamos falar do Danúbio, vamos falar desse caso. Tanto que eu e minha equipe, a gente tem 2 pessoas aqui que trabalham nessa área política, na hora que a gente fez o levantamento, é tanta informação que a gente nem atinou que ele era o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Por isso ele estava envolvido, né, tão envolvido nessa ação do Agosto Lilás, que você citou. E talvez, né, eu acho que isso é mais um agravante. E continuando na contextualização, o jornal ele entrou em contato, não para análise, né, que a análise é uma liberdade nossa de analisar sem pedir a opinião mesmo do ente público, que é uma análise, é uma visão nossa, não estou falando que a gente está certo, mas é nossa visão aqui sobre a atuação dele. E aí, num segundo momento, quando o Mariel entrou com a ação, quando o Mariel viu essa questão da quebra de decoro, que ele argumenta muito bem, a gente foi entrar em contato com a Câmara para pedir um posicionamento.
principalmente, né, eu vou falar da presidência da Câmara, óbvio, das mulheres, que obviamente não tem como a gente negar que hoje a gente tem 20% de representatividade na Câmara, por mais que seja baixo, perto dos 50% de mulheres, é a mais do que a gente tinha no mandato passado. E também da comissão. E aí, no momento que a gente foi pedir esse posicionamento da comissão, que a gente atinou. Aí a gente achou até irônico, né? Ele está à frente disso. Então, por isso que a gente viu ele tanto nisso. E aí começou-se realmente a discussão na cidade. Eu acho, como você disse, é irônico, assim, e traz uma necessidade maior de debate. Por quê? Nós temos representantes, né? Como você disse, 20% dos nossos representantes no Poder Legislativo são mulheres. Então, assim, é um avanço em relação ao que a gente tinha. Então, espera-se muito, né? Espera-se muito delas. Eu, como mulher, espero muito delas. Mas fiquei muito surpresa quando soube que o vereador que está à frente da comissão está sofrendo essa acusação. É fato, é um dado concreto da realidade. Existe lá um documento, né, um boletim de ocorrência, existe acusação. Nós não sabemos o conteúdo, não sabemos qual que vai ser o desenrolar dessa investigação, se tem uma investigação, como que vai ser, se ele vai ser inocentado, se essa parte. A questão não é essa. A questão é que, a partir do momento em que um agente público está envolvido com um escândalo porque trata-se de um escândalo, veio à tona e vai ser resolvido na justiça. Com um escândalo eu ainda espero um posicionamento, e eu não estou pedindo caça às bruxas, sabe? Eu não acho que a gente precisa disso, mas um posicionamento desse representante. Mesmo que eles não tivessem sido provocados pelo Mariel, mesmo que eles não tivessem, que a Câmara não tivesse sido provocada, e ela sendo provocada de responder, eu esperava um pronunciamento, mesmo que não fosse no sentido de vou condenar isso, não, mas de voltar a tratar do assunto, de dizer da importância, e dentro da Câmara, movimentar para que ele, sendo presidente da Comissão de Direitos Humanos, para que a entidade, né, para que a estrutura não seja atingida por esse escândalo, mas que ele fosse, ou ele mesmo se afastasse, ou alguma atitude, sabe? Uma evolução em relação ao que tem hoje, que é nada. Nós não vimos um pronunciamento, nós não vimos um posicionamento, não se tem informação oficial de nada. Então, assim, sabemos, né, Tiago, que vai ser lido amanhã, mas até então as vereadoras não se pronunciaram, os outros vereadores não se pronunciaram, o Poder Executivo também. É um absurdo silêncio e incomoda, porque também resposta. E a gente não sabe o que esse silêncio ainda está dizendo, mas eu acredito que vai desenrolar mais. Ô, Júlia, e aí vamos já começar, né, a questão mais envolvimento seu. A gente fala que você foi candidata a vice-prefeita nas últimas eleições, é isso, né, pelo PT. Exato. E como que você vê, né, uma eleição que a gente vê em todas as eleições, pelo menos na última década, houve até a proporção, né, dos 30% de gênero, a fim de inserir a mulher no cenário político. Como que você vê toda essa campanha eleitoral de mulheres, de pessoas que estão envolvidas nas questões de direitos humanos, de conquistar essa representatividade e você não conquistou naquele momento? Mas quando chega lá, e aí eu estou falando direto, eu tenho liberdade para falar isso, o pessoal fala que o jornal às vezes não tem, que é amarrado com um, amarrado com o outro, mas eu tenho liberdade, principalmente das duas representantes, que hoje é a vereadora Viviane Matos e a vereadora Juliana Salles. Como que você vê essa não expressão delas, né? Talvez até uma omissão? Como que você enxerga isso? Sendo uma pessoa que concorreu à eleição, pode vir a concorrer, e se você estiver lá, o que você faria diferente? Tiago, eu vejo assim, houve uma evolução na questão da participação da mulher na política. É nítido, houve uma evolução. Falam, inclusive, que esta próxima eleição de 2024 vai ser a eleição das mulheres.
Mas foi uma luta para que isso acontecesse. Não foi dado, não foi ganhado e, de repente, as mulheres passaram a ter um pouco mais de espaço. Mas a partir do momento em que essa mulher ganha espaço, qual que é a qualidade desse espaço? Se a gente pensar, tem que ser tão lutado, tem que ser tão disputado, o funil é tão pequeno para que passe as mulheres, que passam poucas. Você concorda comigo que o ambiente político ainda não está adaptado às mulheres? Se elas são poucas, se é tão difícil de chegar lá, o ambiente político não está adaptado às mulheres. Então, vamos combinar que já é. E eu vou fazer, vamos dizer assim, não estou passando pano, mas vou pensar o seguinte. Na posição que estão as duas vereadoras, elas são muito mais cobradas por serem mulheres, né? Por tratar deste assunto e tudo mais, mas são muito mais cobradas por estarem nesse espaço. Ou seja, elas estão representando, essas duas estão representando um contingente muito grande de mulheres. Então, é um espaço que é conquistado por elas, muito difícil, muito duro para disputar, para poder conquistar, mas que ainda precisa ser melhor elaborado, precisa... esse assunto, por exemplo, essa denúncia contra esse vereador, eu acredito que na história recente da cidade é o primeiro. Eu falo história recente dos últimos 20 anos. Não sei se houve antes, lá atrás, não sei. Mas é o primeiro. Então, eu acho mesmo que existe uma dificuldade de lidar com essa situação, porque ninguém sabe muito o que fazer. Acho que tem que fazer alguma coisa. Então, assim, no primeiro momento, eu acho sim que a gente tem que ter um olhar para as duas representantes. Elas precisam abrir espaço. Inclusive, procurei as duas, tá, Tiago? Procurei as duas, eu procurei a Viviane e procurei a Juliana. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar. Elas acabaram me respondendo, mas a gente já não dava mais tempo da gente conversar. Que eu queria escutar delas. Como eleitora, mulher, eu queria escutar delas. Olha, o que vocês estão pensando? Quais são os próximos passos? Como que essas mulheres que estão lá representando as outras mulheres vão agir? Porque elas estão ali para representar o que a gente não pode fazer. Para poder fazer as perguntas, para poder dar o voto delas, fazer uma investigação, se for o caso, né? Fazer uma investigação. O que elas pensam sobre isso? Como que elas veem a situação? Então, assim, fazendo uma análise de como é difícil chegar lá, como esse ambiente ele não está preparado para as mulheres que chegam no poder. A gente sabe que toda mulher que chega numa posição de poder, ela é mais questionada, ela sofre grandes calada, existe um preconceito com os projetos, com as coisas que as mulheres falam, ela tenta se ganhar muito no grito. A gente vê, inclusive, nas audiências, né? O fato das sessões da Câmara serem ao vivo, né? A gente consegue perceber ali, já teve alguns embates ali, que ficou feio, porque exatamente por ser uma mulher, existiram situações em que tentaram calar as vereadoras no grito. E não acontece ali entre os homens, é meio que uma camaradagem. Eu acho que o ambiente é muito rústico, é muito hostil com a mulher que chega lá. Mas a mulher que chega lá, ela tem que entender que a responsabilidade dela também é muito grande. Então, fazendo jus a todas as outras que entraram, usando ali o espaço, o parlatório, a voz que elas têm para defender essas mulheres que não estão lá, por exemplo, eu tentei, a Melina, que foi a candidata vereadora do PT que teve mais votos, a voz da Melina tem que ecoar pela voz das nossas vereadoras eleitas, mesmo que a gente não tenha votado nelas, não são nossas representantes. Então, eu acho que é isso, é uma análise mesmo que a gente tem que fazer, do lugar onde elas estão, de todo o esforço que foi para elas chegarem lá, tudo que elas representam para que outras mulheres cheguem. Porque a partir do momento que elas estão abrindo um espaço, se colocando, se posicionando, dando um exemplo para as meninas e adolescentes que estão vendo elas naquele espaço, é uma novidade para muita gente. E principalmente agora com essa expansão, né, vamos dizer assim, das redes sociais, com essa mídia da política, elas estão muito mais expostas as críticas, mas elas também estão mais expostas para a sociedade. Então, tem meninas que estão enxergando, tem mulheres que estão se vendo nelas. Eu acho que esse empoderamento é importante também, dizer, olha, vocês estão ali representando gente. Então, assim, sintam-se representantes do que a gente pensa e ajam como se fossem
as mulheres estão em casa, a dona de casa, a moça que está trabalhando, a adolescente, que não sabe o que é violência ainda, mas infelizmente pode ser atravessada pela violência, porque infelizmente nós mulheres, em algum momento da vida, somos atravessadas pela violência, e que elas construam um futuro, não vou dizer menos violento, né? Mas que elas trabalhem nesse sentido, de construir um futuro político para as mulheres, um futuro mais fácil para aquelas que virão, e para as meninas, para as adolescentes, para as mulheres, para as esposas, para as ex-esposas em casa, tenham uma vida segura, porque é disso que nós estamos falando, de segurança, de vida, porque no Brasil, a cada 6 horas, uma mulher é assassinada. E assim, Nova Lima pode parecer que é um azul, que não tem não aparece no jornal todo dia de manhã, né? Que parece que no jornal tem um bloco só para falar de feminicídio. Mas essa tipificação feminicídio, Tiago, foi uma conquista. Porque antes entrava numa média de assassinatos. Homem, mulher, assassinato. Não tinha uma distinção. O fato de terem definido feminicídio, ou seja, a mulher é assassinada por ser mulher, abre os olhos da sociedade, porque as pessoas começam a falar, mas todo dia, todo dia, a cada 6 horas. Então, a política, ela entra aí, porque tudo que a gente faz na nossa vida, todos os avanços, as leis, os dados, eles vêm de uma vontade política. E as mulheres... Eu não tô querendo usar palavras muito duras, né? Mas talvez essa omissão feminina hoje na Câmara, você acredita que possa refletir negativamente num voto de mulheres em geral? Tipo assim, as pessoas vão falar assim, olha, eu votei, mas chegou lá, não fez. Como que você observa essa omissão desse momento? Eu acho, Tiago, muito cedo, muito breve para a gente falar nisso. Por quê? Por exemplo, amanhã vai estar tendo a leitura do processo, né? Se a partir dessa leitura, vamos supor aqui, fazer um exercício de imaginação, seja aberto esse processo. E a condução desse processo, essas mulheres, né, a condução na Câmara, mas a posição dessas mulheres, o debate, a atuação, elas tendo ali obrigação, elas passam a ter obrigação de se posicionar, correto? Elas tendo obrigação de se posicionar. E o posicionamento delas for satisfatório, for no intuito de defender, de descobrir os fatos, de investigar, né, se for o caso, de debater com a sociedade, se colocar a favor das mulheres que são agredidas, né, a favor da lei, a favor do decoro, e eu não estou condenando ninguém, estou dizendo assim, investigar e, se for possível, se for necessário, punir, né? Se a atuação delas for nesse sentido, eu acredito sim que a gente vai estar muito bem representado. Neste momento, deixa muito solto, né? Porque a população está discutindo, fica muito solto. Eu gostaria de ter escutado, sabe? Um posicionamento delas. Eu gostaria, eu esperava, inclusive. Por quê? Vamos falar, na política hoje, e não estou falando delas somente, não. Todo enquanto é agente político, ou seja, vereador, prefeito, vice-prefeito, candidato, ex-prefeito, todo mundo tem opinião sobre tudo, Thiago. Dia da árvore, tem post sobre o dia da árvore. Dia inauguração de não sei o que, tem post. Por que um assunto tão importante não merece um posicionamento? Eu sinto esse vácuo, sabe? Ah, não, todo mundo calado. Todo mundo calado. Aí é o quê? Medo de falar e aí apoiar do outro lado, né? Porque tem o julgamento da internet. Mas, poxa, você tá aí para representar um povo. Abra a boca. Fale. Para falar. Só fazer um parêntese aqui, desculpa estar te cortando, mas a Roberta fez um comentário aqui que eu acho relevante. Você está conseguindo ler? Coloca para mim, por favor. Deixa eu ver. Tá dando para você ver? A Roberta Zanon. Ah, tá. Ela está assim, a omissão somente das mulheres, por que não cobrar dos homens também o posicionamento? Duvido que alguma das duas ou qualquer mulher passe pano para homem violento. Roberta, não sei se você está acompanhando desde o início, a gente está tendo a pauta aqui, tá? Talvez a gente não siga. A gente vai falar de todas as instituições, né, Júlia? Só para não parecer que isso vai vir em decorrer da pergunta da Roberta. Mas eu acho pertinente o que ela falou. Roberta, no meu ponto de vista, tá? Por que a gente cobrou primeiro das mulheres? É porque há-se uma bandeira dessa representatividade ali
E que nem a Júlia falou, não estou falando que é certo, não estou falando que é errado, mas cria-se uma expectativa maior em cima delas. Né, Júlia? É meu ponto de vista. Eu posso estar Mas errado, mas a, no meu ponto de vista é esse. a minha vontade de estar aqui foi exatamente para falar de como que está sendo tratado fora. E, na verdade, a gente começou pelas mulheres por conta da representatividade que elas têm. Mas o primeiro interesse de falar sobre o assunto foi exatamente porque os homens estão tratando de uma forma, na minha opinião, equivocada. Por exemplo, o que eu estou escutando? A primeira coisa, né, Thiago, que acontece? A mulher faz uma denúncia, primeira coisa que acontece é, mas será? Tipo assim, não sei, não conheço os dois, não conheço não sei o quê, mas será que o julgamento vem só para a mulher, né? Para a mulher envolvida, né? E aí, quando eu escuto os posicionamentos, a maior parte das mulheres tá chateada com essa história, tá ferida com a história, porque sabe que acontece. Não sei se é nesse caso, tá? Não tô focando nesse caso, mas a gente que é mulher sabe como que a violência atravessa a nossa vida. A gente sabe. Então, a maioria das mulheres está condoída com a situação, está afetada pela situação. E aí a gente escuta alguns posicionamentos assim, poxa, por que denunciou só agora? Gente, a violência contra a mulher, ela atinge de uma forma tão estrutural, tão estruturante, que às vezes é complicado para a mulher entender que ela está passando por uma violência. Leva um tempo de maturidade, de conhecimento, de entendimento. Porque é tão naturalizado que no relacionamento tenha isso, que seja o homem possa agir dessa forma, age de uma forma, seja grosso assim. Vou te falar uma coisa que eu observei. Seguinte, a história, né? Que a gente está vendo as conversas, né? Chegou num nível tão absurdo que os homens que acham que é normal, não, se brigar ali, dar uns tapas na mulher, assim, se der uns tapas na mulher porque tá com a cabeça quente, ok, mas desse jeito não. Ou seja, olha a gente escutando a fala, olha, tá ok. Se fosse uma coisa assim corriqueira, tá ok. Não, não tá ok. Então, assim, trazer essa discussão para a sociedade está fazendo essa discussão, mas trazer para a Kátia é para a gente falar disso. Ó. Primeiro, a vítima fez uma denúncia. As vítimas fazem denúncias, as mulheres que estão vivas fazem denúncias. Muitas mulheres que fizeram denúncia, que estavam em medida protetiva e que perderam as suas vidas, foram fazer a denúncia e tiveram sua denúncia desacreditada por muita gente. Porque para uma mulher, ela está numa estrutura que ela tem os filhos, ela tem a casa, ela às vezes dependente financeiramente daquele relacionamento. É muito difícil você lutar contra a violência, contra a falta de estrutura e contra os olhares maldosos de quem está de fora, que não está participando, inclusive, da relação. Os olhares maldosos de quem está dentro de casa, ou a família, os pais, todos estão acostumados a ver essa mulher nessa situação, a ver a violência contra a mulher como algo natural. E a censura não é assim, é assim. A gente acostumou a ser assim, e tem que desacostumar, tem que trazer a discussão sempre que for possível, trazer a discussão para as mesas de conversa e começar a falar assim, opa, não fala assim, porque não é assim não. E chamar a atenção das pessoas. Então, assim, o que a Roberta tá falando é muito correto. Por quê? A mulher já é cobrada na vida. Tá certo. Aí ela é vereadora, é muito difícil. Ela já chega lá nossa, um caminho muito maior, muito lutado. Que existe uma violência política que a gente tem que falar dela também. E aí ela é a primeira a ser cobrada. Ela tá ali para representar, mas é um grande de representatividade, porque é tanto tempo tendo da mesma forma, é uma estrutura machista, é uma estrutura, no caso, de violência, e é muita coisa para duas representantes do nosso quintal, Nova Lima. Mas os homens deveriam estar revoltados. Se a gente não tem todas as mulheres revoltadas, porque as mulheres são atravessadas pelo machismo, então, que dirá os homens? São 8 vereadores. Tem um prefeito e um vice-prefeito. Ninguém abriu a boca. A OAB não abriu a boca. Não abriu a boca. Ninguém falou nada. Eu, particularmente, procurei as vereadoras, porque eu sou mulher e eu acredito que
espero mais delas. Eu concordo que a gente espera mais das mulheres, é até injusto. Mas eu espero mais delas. Mas cadê? Cadê a resposta? Cadê a resposta? Tá, deixa eu só. Alô, posso falar? Pode. Tá me Você ouvindo? pode ver, Thiago, porque eu Tá. falo. Se você não interromper, eu vou embora. Não, tá, é só porque, como eu não estou seu retorno de vídeo, eu não entendi se você tinha concluído. Só responder a Roberta aqui, que ela fez duas perguntas aqui, que aí eu quero até esclarecer isso. Primeiro ela escreve aqui, na minha opinião, os homens que devem se posicionar, pois normalmente os homens que passam pano. E depois ela me questiona, você procurou a mulher denunciante, ela se posicionou publicamente em algum momento? Imagina, e ela continua, né? Imagino que para essa situação de exposição deve ser difícil, pois eles têm um filho. Roberta, e para todo mundo, tá? A gente está recebendo muita mensagem, e eu falei aqui no início, às vezes há uma confusão sobre o que é a atuação de um jornal e uma atuação política, tá? O assunto veio à tona numa análise nossa que eu falo de um problema que o vereador enfrenta. A gente não cita o nome da mulher, a gente não expõe ela em momento nenhum. No jornal ela foi exposta. Aí uma jornalista nossa, ao conduzir uma matéria que deve ir ao ar ainda essa semana, tentou contato, mas a informação que a gente tem é que ela não quer se posicionar e aí a gente respeita. Só que isso já havia se tornado público nas próprias redes sociais dessas pessoas há tempos atrás. Tá? Então, talvez o que eu falo, o jornal tem uma dimensão muito maior. Mas não foi o jornal que publicitou esse fato, primeiramente, como um furo, como falar assim, olha, tô procurando, sabe, chifre na cabeça de cavalo, coisa para criar, não. Já era publicitado dentro do conhecimento geral. E para isso, tá, Roberto, só respondendo a Roberta, o jornal seguiu todos os trâmites. Mas a gente depende dessas pessoas quererem se posicionar, não posso forçar a nada. Tá? Então o jornal seguiu. E se também, para quem não ouviu no início, eu deixo bem claro que a gente procurou a presidência da Câmara, que é um homem, a gente procurou a Comissão de Direitos Humanos, que são 3 homens, e posteriormente o jornal procurou as mulheres. Então eu só estou fazendo defesa do jornal sobre isso. Essa live de hoje, a Júlia está aqui, né, Júlia? A gente tentou convocar mais mulheres para participar, só que devido à agenda, devido a hierarquias, né, a gente não conseguiu. E por isso eu quero até deixar a Júlia falar mais, porque é uma oportunidade. E eu sei que quem vive isso, é muito difícil, né, Júlia? Eu falo que eu, como homem, opinar. Que nem você fala, às vezes uma opinião minha que eu posso interpretar como algo comum para a mulher é algo mais sério, mais grave, machuca mais. Então, Roberta, o espaço está aberto. Se você quiser tentar participar aqui agora, você pode entrar ao vivo também, eu vou te dar esse espaço. Mas a gente tenta, na maior parte possível. E fazendo a defesa do veículo, sabe? A gente está tentando ser o mais justo com todo mundo, inclusive com o vereador e com sua família e todo mundo que está envolvido, sem essa exposição desnecessária. Tiago, eu acredito, inclusive, que é função, sabe? É obrigação da mídia fazer as denúncias. Ainda que não tenha sido feito pelo jornal, eu falo na mídia em geral, é função da mídia fazer a denúncia. Se existe um fato concreto, sem entrar lá na intimidade do casal, existe um fato concreto, existe um boletim de ocorrência, existe uma medida protetiva, é obrigação da mídia publicar. É a obrigação da mídia informar. E aí, cada um vamos dizer, vai levar de um jeito, né? A pessoa tem direito de se defender, pode ir ao jornal e falar, e aí você vai escutar os dois lados. Mas é a função da mídia fazer as denúncias, né? Mas no caso, a gente tem um processo, né? Tem um pedido de cassação que o Mariel, né, colocou. E eu acho que é um outro fator aí que aquece ainda mais a discussão. Por quê? Eu tô aqui, ó, fui na Câmara hoje buscar o regimento interno, que é a última, né, atualização aqui, de 2012. Teve algumas portarias, algumas atualizações, mas que trata do decoro, né? Eu vou falar aqui, eu esperava que o Mariel pudesse participar, até porque eu tenho muitas dúvidas, queria esclarecê-las. Se você tiver oportunidade também, Tiago, depois de entrevistá-lo, acho que vai ser muito rico a gente entender mesmo como que funciona esse processo, sabe? Mas o que eu entendo é o seguinte, o comportamento ético, moral do agente público, no caso do vereador, ele tem que ser
nas atividades dele como político e com a comunidade, com a população. Então é o seguinte, se de fato ficasse confirmado que realmente ele fez, seria decoro, seria quebra de decoro. O que a Câmara vai ter a oportunidade, se decidir por abrir o processo, é de entender se realmente aconteceu. Então ela vai ter acesso que a população não tem. Que a gente está só no achismo, ali em algumas informações, algumas coisas que os furos jornalísticos que a mídia consegue informar a gente. Mas eu acho que é suficiente para que a gente faça esse debate, sem expor ninguém. Acho que é suficiente para que a gente fale do assunto, né? Para que a gente venha trazer informação. Na semana que vem, na quarta-feira, eu vou estar conversando, já era marcado, vou estar conversando com uma outra pessoa sobre o mesmo assunto, com a doutora Ágata, para trazer informação assim, olha, no dia a dia, como é que a gente faz? Porque eu não sei. A mulher que está vivendo uma situação de violência, faz o quê? Como que ela se informa, né? Qual que é a informação? O que ela precisa saber? Aonde que ela vai? Quem que ela procura? Porque tem estruturas hoje, e isso é também fruto de uma luta política. Hoje nós temos estruturas para dar amparo para as mulheres que fazem a denúncia. Nós temos leis, nós temos a Maria da Penha. Pode não ser a lei perfeita, na visão de muita gente, mas é um avanço, porque antes dessa lei, a mulher, ela ia lá, no momento que ela sofreu a agressão, ela fazia a denúncia, mas por conta de todo um histórico, aquilo que a gente falou, né, da dependência financeira, dependência emocional, um caminho de violências que essa mulher ia sofrendo, ela ia lá e acabava por retirar essa denúncia. Por conta, em virtude da Lei Maria da Penha, já não se faz mais isso. Então, assim, são vários avanços que nós fomos tendo nas leis, que é fruto de uma vontade política e do avanço da discussão na sociedade. Ou seja, a sociedade está evoluindo para tratar isso de uma forma diferente. Isso só acontece com essas conversas, com esses debates, trazendo à luz esses assuntos. Porque a agressão ela não acontece. Até acontece, né? Mas a maioria não acontece à luz do dia. A agressão ela acontece nos lares, ela acontece no mercado de trabalho, ela acontece no ambiente político. Então, elas estão. Onde tem uma mulher, gente, tem uma mulher, é um espaço de violência, é um espaço possível de violência, infelizmente. Então, assim, ser mulher não é um trabalho muito fácil, né? É muito bom ser mulher, mas é perigoso ser mulher no Brasil. É perigoso. Deixa eu te responder talvez uma dúvida que você falou, e aí não vou responder tecnicamente, mas a gente acaba estudando um pouco sobre a quebra de decoro, né? Então, hoje, pelo que já se tem, tá? Houve um crime ali, que é quando ele, pela terceira vez, ele passa, né, os limites da medida protetiva. Você entende como funciona isso? Sei. Então, nesse boletim que já é público, já existe uma medida protetiva, que com certeza houve algum fato que a gente pode não saber, além de ele ter, como agente da Guarda Municipal, ter seu porte de arma retirado. Então, esses fatores, independente do que vier ser tornar público, já enquadram ele numa quebra de decoro. Concreto. E isso aconteceu neste mandato. Então a gente não está falando coisa antes dele virar vereador. Se existir mais coisas, ok. Mas isso se trata dos registros em setembro do ano passado. Então, só para contextualizar, tá? É óbvio que a Câmara, o vereador, o jurídico, ele tem muito mais capacidade de análise, mas uma análise básica aqui, que o que ele já tem em mãos já caracteriza isso. Imagina o que só para concluir, imagina o que é uma guarda municipal, uma instituição, né, de 20 anos na cidade, respeitada, ter que tirar o porte de arma de um agente. E o porte de arma foi uma luta política para conseguir, para a proteção desses agentes. Então indica que ele, como um agente de segurança pública, não estava utilizando essa ferramenta da forma adequada. Precisa mais que isso para quebra de decoro? Aí eu deixo para todo mundo pensar. E eu tenho minha opinião formada. É o que chamou minha atenção, Thiago. Isso que eu ia falar. Porque se a gente pensar hoje a estrutura
da segurança pública que a gente tem hoje, o quanto eles são corporativistas, né? O quanto é difícil você punir um policial, o quanto é difícil você punir um militar, o quanto é difícil você atingir esses agentes públicos quando eles cometem algum crime. A gente vê, no máximo, afastado, assim, em crimes muito graves. Afastou um policial. É muito difícil, não é uma coisa corriqueira. A gente não está numa situação assim que tem uma denúncia e aí, por salvaguarda, vamos tomar arma. Não é assim. A realidade não é essa. Então, assim, me chama a atenção isso. Peraí, mas já tomaram, já fizeram, já recolheram a arma, suspenderam o porte de armas deste agente de segurança? Isso me despertou um alerta. Gente, tem coisa, assim, existe, é um dado concreto. Foi retirado o porte de armas. Então, assim, não é uma fofoca, né, Tiago? Não trata de fofoca. São dados concretos. É uma medida protetiva, quebras reiteradas dessa medida protetiva. Gente, eu conversando com uma advogada de família que lida com esses casos de violência, ela me falou o seguinte: o momento mais delicado, mais perigoso para a vida de uma mulher que sofre violência é quando ela pede a medida protetiva. Porque quando ela, primeiro, para ela chegar naquele momento de pedir proteção, é porque já está num nível, uma temperatura muito alta, já aconteceu muita coisa. Porque assim, a gente sabe que vai escalando, né? É um grito, é um chute, e vai escalando. Para a mulher pedir uma medida protetiva, já chegou num nível alto de violência. E neste momento é onde, eu não tenho os números, mas é o momento em que acontece o maior número de feminicídios, de violência. Porque é quando o cara se ira por ele não poder mais ter aquele acesso, que é uma sensação, uma forma de dominação da mulher. A violência é uma forma de dominação da mulher. Então, quando ele não tem mais acesso a ela, muitos desses homens se tornam violentos. Então, a quebra de uma medida protetiva é muito perigosa. A gente não sabe como se deu, qual foi o contexto dessa quebra, mas é um agente da lei que conhece a lei, sabe a gravidade disso e, reiteradas vezes, quebrou essa medida protetiva, que garantia a segurança da mulher. Então, E hoje, né, hoje mais cedo, a gente acaba... A Roberta fez mais uma pergunta, se ele está atuando como guarda, eu vou responder aqui, mas só um minutinho. Hoje mais cedo, a gente acaba conversando com muitas pessoas. Eu estava conversando com 2 agentes de segurança da Polícia Civil. E eles me falaram o seguinte: Thiago, alguma coisa está estranha, porque eu já atuei eu não sei se é vara, delegacia da mulher, não sei qual que é o nome técnico que dá, você sabe? Delegacia. É delegacia, mas eu não sei se tem uma questão específica. Aí esse agente me falou o seguinte: Thiago, segunda quebra de decoro, a pessoa tá. Quebra de decoro, não, quebra de medida protetiva, a pessoa está presa. Não passa. Ele falou: a delegada manda prender. Se não prendeu e ele ainda continua trabalhando, tem alguma coisa estranha nesse processo. Não está seguindo o processo comum da proteção da mulher. E aí que a gente começa a achar, né? Aí realmente começa a levantar na população a dúvida do que pode estar sobre isso. E aí, respondendo a pergunta da Roberta, ele ainda, pelo menos pelas suas redes sociais, ele ainda aparece atuando como guarda. A gente tem registro dele há, sei lá, 1 mês e meio, dando palestra sobre como guarda, com a farda da guarda, sobre trânsito, sobre coisas. Então ele ainda continua atuando e recebendo como guarda municipal e como vereador. Então aí já começa a misturar muita coisa que aí a gente vê que parece que o buraco é mais embaixo. Falando um termo popular aqui, até chulo, né? Mas eu acho que a população tem que enxergar o que está acontecendo. E até nesse sentido, né, a gente gostaria que as instituições se pronunciassem, porque já tem muita coisa, né? E aí fica tendo esse disse-me-disse, a população insegura sem saber o que pensar diante de uma série de coisas. Porque, aparentemente, o que a gente está acostumado a ver não dá nada. Sabe? Na política, né? A gente acostuma a ver assim. E isso, eu acredito que contribuiria, e eu te falo assim, no sentido de, se comprovadas essas acusações, os fatos já se deram, né? Já existe a quebra e tudo mais. Mas
não dá nada, continua a vida normal e tudo mais, dá uma sensação de segurança jurídica, dá uma sensação de segurança política, ou seja, não posso contar, não posso esperar, porque chegou naquele patamar ali, chegou naquele local, naquele lugar de poder, nada mais atinge, nada mais abala, não existe lei que atinja essa pessoa. Então, assim, é importante que, com esses dados concretos, a Câmara avalie e dê uma resposta para a sociedade. Que seja Sim, normal, mas que dê uma resposta, né? a Karina Savarense, ela até gravou um vídeo hoje que eu achei um conteúdo muito bom. Parabéns, Karina. Não sei se você chegou a ver. Eu acho que você chegou a ver, não viu? O vídeo dela. Vi. Ela gravou um vídeo e ela fez uma pergunta aqui. E a lei criada pela vereadora Viviane Matos, ela está referindo, eu deixei até separado aqui para a gente achar, ela está referindo à lei de proteção às mulheres. Essa lei, ela foi sancionada pelo prefeito João Marcelo, e essa lei, ela, a partir do momento que o servidor público, né, é condenado no Maria da Penha, ele é afastado da função, ou não sei como que funcionaria isso, mas ele não poderia mais atuar como servidor público. No caso desse Danúbio específico, tá, ele não se enquadra ainda nessa lei, porque o processo dele está em andamento, e em segredo de justiça, que eu não sei por que o processo dele é diferente dos demais, né? Porque todo mundo deveria ver. Só que ele ainda não se enquadra nessa lei por causa disso. Porém, mais uma vez levanta na gente a necessidade de um posicionamento dos vereadores de forma geral, porque eu não vou conseguir lembrar aqui de cabeça, mas eu acompanhei. Eu acho que até ele votou a favor dessa lei, né? Então fica muito irônico, fica muito jocoso com a população a forma como está sendo atuada. Você leu essa lei? Você chegou a ler? Ela tem 2 artigos. Eu acho o seguinte: no caso do agente público, não, do vereador, do membro do legislativo, ele já ficaria suspenso das suas funções pela quebra do decoro. Se ele for condenado, não tem o que se dizer, né? Mas o importante é que ela também atinge outros funcionários públicos, ou seja, todo o funcionalismo, né, municipal. Então, a lei é muito importante. É como você disse, é irônico, eu acho, inclusive, que cria um ruído de informação. Porque você pensa o seguinte: estamos agindo aí no lugar certo, né? Está indo no caminho certo, ó, de criar leis. É aquilo que eu falei, da vontade política. Você tem um entendimento. Por isso que eu acredito mesmo, igual a Roberta falou, que nenhuma das vereadoras vai passar pano para violência. Sem certeza que não. Porque elas trabalham no sentido de esclarecer, de informar e de criar políticas públicas que defendam as mulheres. Ok? Isso para mim está certo. Agora, passa uma outra informação a partir do momento que ele está na Comissão de Direitos Humanos e estando respondendo, né, estando acusado, estando numa medida protetiva. Ou seja, a medida protetiva foi solicitada no ano passado e ela está sendo quebrada, né, reiteradas vezes, ou seja, teve tempo suficiente para remanejar isso e não fazer parte mais da Comissão de Direitos Humanos. É porque é, no mínimo, jocoso, como você disse, com a população. Você pode falar, no mínimo, respingar sobre a instituição. Porque eu acredito o seguinte: todo mundo tem direito à ampla defesa, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas, em determinadas situações, você se retirar, você precisa ser tenso, sabe? De falar, olha, estou respondendo aqui, não precisava nem que fosse feito do terceiro para conseguir, né? Mas você já está respondendo ali por um processo que infringe os direitos humanos, então se retira para não respingar na instituição, mas não aconteceu, né? Isso não aconteceu e aí vem à tona e a gente fica sabendo que, no mínimo, hipócrita. É hipócrita a gente pensar que tem uma denúncia, precisou de ter um processo para que a população tomasse conhecimento disso e até agora eu nem sei dizer se ele vai continuar nessa comissão de direitos humanos ou não, né? Fato é que não estamos julgando aqui a atuação dele como parlamentar, né? Não estamos condenando ele, mas diante do que já existe, no mínimo, uma informação confusa que passa para a sociedade que já tem um problema com a política. Já tem
um conflito político, que é as pessoas estão desinteressadas da política porque elas estão desanimadas. Elas já estão, assim, de saco cheio, né? Não tem desesperançosas, eu acho que essa é a palavra. Você não tem esperança com muita gente, né? A evolução dos votos brancos, nulos e das abstenções, e assim, crescente, né, Thiago? Em cada eleição, o número aumenta. Para mim, e assim, eu acho que é uma resposta a esse desânimo, sabe? Aí a gente tem a política em si não é um assunto dos mais interessantes. Para quem gosta, mas não é um assunto dos mais interessantes. Não é BBB, não é a novela, embora quem entende, para quem gosta, é interessante a gente acompanhar. Mas a população, além de já ser um assunto chato, às vezes, já teve esperanças em algum momento. Todo mundo teve esperança em algum momento. Se projetou assim, uma esperança em algum candidato, sabe? Falou, nossa, esse agora vai mudar, esse agora vai isso. Se a gente continua botando as nossas esperanças nos agentes públicos, né, nos representantes, e não tem resposta quando a gente espera que eles respondam, ou a resposta não é satisfatória, ou vai se passando panos para as coisas, a situação fica difícil até de defender, de a gente defender a política, de falar assim, olha, não acredita mesmo que vai dar certo, porque vai tendo um desânimo geral. Então, eu acredito que não fazer nada, não acontecer nada, nem que seja uma reestruturação, para dizer, ó, teve uma Deixa eu denúncia, só... pode falar. Não, pode concluir, eu achei que você tinha concluído. Tipo assim, olha, teve uma denúncia, a denúncia foi investigada, não deu em nada, tipo assim, olha, eu sou inocente, tal. Mas vamos usar a oportunidade para reestruturar, para poder colocar ali, olha, quem está sendo investigado, quem tem um boletim de ocorrência sobre isso não pode participar de uma comissão de direitos humanos, está vetado, como tem essa lei da Viviane, né? Que diz que quem está condenado não pode participar, não pode ser servidor. Então, assim, eu acho que aproveitar o ensejo para avançar, sabe, na discussão e avançar na legislação é muito importante. Tá bem. Sim. Deixa eu só esclarecer algumas dúvidas aqui. Pessoal, para quem não acompanhou desde o início, hoje o Mariel Marra também ia participar, né? E a gente teria um esclarecimento maior sobre o processo de cassação. Só que ele é advogado, né? Obviamente, ele é doutor advogado, e ele estava em uma audiência que atrasou muito, então ele não conseguiu entrar. Então, essa questão do processo de cassação, a gente vai deixar para amanhã ou para quarta, tá? A gente vai continuar esse assunto. Só que algumas pessoas já tinham mandado algumas dúvidas e a Roberta Zanon também mandou mais uma em relação aos suplentes, né? Quem que seriam esses suplentes? E dentro disso, quem monta as comissões, o presidente da Câmara, Thiago de Almeida. Eu acho que essas comissões, Roberta, ela foi montada no início do governo, com o Tanizinho. Eu não sei se elas mudam, né? Ou se essas pessoas continuarem, isso aí eu vou ficar te devendo, mas vai ficar por dever de casa aqui. Na próxima a gente explica como que funciona, tá? Não acho que foi montada nesse mandato atual, não. Nesse mandato do presidente atual, no mandato dos vereadores, sim. E as pessoas têm dúvidas. Então, só para quem está com dúvida, amanhã, né, a gente tem informação que será lido, mas é uma informação não oficial. Depois que essa leitura é feita, vai para o jurídico da Câmara e depois ela volta para ser votado, aceitar o processo de cassação. Aí abre-se uma comissão especial e aí é feita essa análise com testemunhas. Quem acompanhou o caso do Thiago Tita, não sei se você acompanhou, você acompanhou? Acompanhei. Isso, vai seguir aqueles mesmos trâmites, tá? Então vai ter uma comissão, vai ser sorteada, essa comissão vai fazer oitivas, e essas oitivas vão chegar à conclusão, que nem se falou, vão pegar ou testemunhas ou o próprio processo do MP e vai chegar nessa comissão, tá? Então, só para entender aqui, que amanhã eu vou tentar trazer o Mariel e ele vai esclarecer muito bem sobre isso, ele é especialista nesse caso. Sobre a questão política, tem muita gente perguntando, a Roberta Zanon perguntou também, e outras pessoas já mandaram inbox aqui. Como que fica isso? Hoje, Danúbio, ele é de Cidadania, o mesmo partido do prefeito João Marcelo e do secretário Abner. Abner é o primeiro suplente do Cidadania. Tá? Então, é naturalmente Abner que assume, caso Danúbio saia. Tá? Caso Abner, como ele tem um trabalho na secretaria,
ele queira concluir esse trabalho, ele fala assim, olha, gente, não é o momento de eu assumir, eu vou concluir, né, esse ciclo que ele já vem há 3 anos, cada um tem uma opinião, ele pode ter esse desejo de concluir esse ciclo dentro da secretaria, assumiria o segundo suplente. Porém, o segundo suplente do Cidadania, eu não vou me lembrar o nome, ele não fez 10% do coeficiente eleitoral, né, que seria, eu acho que 613 votos, alguma coisa do tipo, em Nova Lima. E aí, pela lei, né, não sei se foi depois do Tiririca ou depois do Enéas que eles tiveram que fazer isso, porque eles tiveram uma votação muito absurda e estava levando gente sem representatividade nenhuma. Pela lei atual, para você assumir um cargo de representatividade no legislativo, a qualquer seja o nível, você tem que ter feito ao menos 10%. Então, não seria essa pessoa do Cidadania, que eu não sei falar quem que é no momento. Eu posso pesquisar para amanhã a gente trazer isso. Não sendo essa pessoa do Cidadania, a Justiça Eleitoral, ele faz uma recontagem dos votos, tá? E aí eu vou te falar a minha contagem aqui, cada um faz uma contagem. Você sabe como é que política é, cada um puxa um negócio, fala que vai contar aqui e contar ali. Na minha contagem de votos aqui, da equipe do jornal, quem assume é o candidato Fausto Henrique, o Faustão de Bicalho, pois ele é o primeiro suplente geral. Não sei se você entende como que funciona isso, Júlia. Mas... eu não tinha os números, eu não sabia que era o Faustão. É o primeiro suplente geral, caso o Abner não assuma, tá? Aí depois, caso o Faustão também venha não assumir, mas aí eu estou fazendo uma análise política, eu não vejo motivo para o Faustão não assumir. Para o Abner eu vejo motivo, que é a conclusão do trabalho dele, mas o Faustão eu não vejo. Aí seria o Faustão que não estaria, mas isso somente depois do processo político, né, de cassação totalmente concluído. Aí chegaria ali no final, aí o presidente convocaria o Abner, caso ele não queira assumir, ele vai assinar lá, não quero assumir nesse momento, aí vai para a Justiça Eleitoral, faz a recontagem de votos e o Faustão seria convocado. Então, só para contextualizar aqui, que eu acho importante a gente deixar isso bem esclarecido. Uma dúvida da população mesmo, né? Não é todo dia que se tem aí um pedido, né, de cassação, abertura de um processo, a iminente abertura de um processo, não é todo dia. Então, desperta, mesmo daqueles que não se interessam tanto diariamente sobre a política, desperta o interesse de saber o que está mudando. Um ano antes das eleições, né? A gente está aí 1 ano e 1 mês antes das próximas eleições, então, assim, o ambiente político ele já estava aquecido, né, Thiago? Para quem acompanha, já vê ali movimentações e tal. Um assunto desse, uma bomba dessa no ambiente, que é uma bomba no ambiente político, desperta muita dúvida. Quem entra, quem sai, como que fica? Hoje, por exemplo, começou a surgir o seguinte: será que ele renuncia? Será que não renuncia? Não, mas já está cedo para falar. Eu sei o seguinte, pela lei da ficha limpa, se abrir o processo, já não dá mais para renunciar. Por quê? Se renunciar para não... Antigamente era, né? O cara estava lá no processo de cassação. Aí, para ele não ser cassado, que quando é cassado fica inelegível, para não ser cassado, o cidadão renunciava. Mas aí houve essa mudança na lei. E aí, para os processos administrativos também, por exemplo, o que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Vai abrir o processo, está aberto o processo de cassação, você não pode mais renunciar, porque é como se você estivesse burlando a lei. Então, até sobre isso eu escutei hoje, as pessoas falam, não, mas será que vai renunciar? Porque, será que tem voto? É o que a gente discute, né? Será que vão votar a favor? Será que vão votar contra? É um assunto que se discute para além do caso conjugal, né? Da vida de foro íntimo deles, discute-se os aspectos políticos, os desdobramentos. E acaba que, infelizmente, né, a população só toma interesse nesses momentos, né, que é um interesse que a população poderia ter em outras épocas, né, não precisaria chegar nesses extremos. Mas se chegou, vamos tentar trazer o máximo de informação possível para a população. Exato. Dentro disso, Júlia, eu queria responder mais 2 perguntas aqui que a gente recebeu inbox aqui na caixinha de perguntas. Uma delas é que a pessoa pergunta qual a possibilidade da cassação do vereador que agride a esposa. Gente, a possibilidade é total. A gente já conversou sobre isso, a quebra de decoro já existiu. Aí vai da interpretação dos vereadores, assim como nós temos a nossa. Né? Então, aí é uma interpretação... Abrindo o processo é uma chance enorme dele
cassado. Por quê? Quem vai querer, e aí é uma análise minha, quem é que vai querer se responsabilizar por votar contra a cassação e estou dizendo pelo que a gente sabe, né? De um processo, né? Dentro de um processo com tanta coisa, né? Com dados concretos, com a quebra a quebra da Medida protetiva. com o recolhimento da arma. Eu acho que, tendo acesso a esse processo que está em segredo de justiça, que é para mim mais uma... Não vou dizer que é indício, mas é mínimo ali, ó, para a gente ficar pensando por que está em segredo de justiça, né? Eu acho que já tem já deixo uma dúvida. Tendo acesso a isso, quem que vai querer se colocar nessa posição? Dos 10, quem vai ter coragem de se colocar nessa posição de falar, olha, não vou caçar não, sendo que ano que vem tem eleição. É uma sinuca de bico. Só para contextualizar, né, quando eu chamei a Júlia, só para deixar claro, eu sou mais de direita e a Júlia de esquerda, né? E a primeira coisa que eu falei com ela, ô Júlia, tem coisa que não tem espectro político, né? Tem coisa que é unanimidade. Não tem lado. E isso, eu acho, tá? Aí é uma análise minha, eu acredito que é 90% de chance de um processo aberto ele estar cassado. Eu não consigo ver alguém, né, depois desse processo aberto, e contra todos os fatos que serão expostos aí, e até os que já tem. Então, respondendo a pergunta do leitor aí, eu vejo aí mais de 90% depois desse processo aberto ele está cassado. E acredito que a Júlia também compactue desse pensamento. Compactue, Thiago, sabe por quê? O político, ele não é um CNPJ. Ele tem CNPJ, mas ele não é uma máquina. Ele não é uma instituição ali. Ele é uma pessoa que representa tudo isso. E as pessoas, elas são movidas, principalmente os agentes políticos, públicos, eles são movidos pela população, pela opinião pública. Nem sempre deveria. Você tem que ser movido pela lei. Mas a gente sabe que tem o esperado, né? E tem o ideal e o realizado, né? O ideal é que fosse sempre assim. O realizado é a temperatura, o apoio, a opinião pública determina certas ações políticas. A gente vê, por exemplo, a exemplo do Supremo Tribunal Federal. Ele segura algumas pautas que a população não está ali muito afim. E ela libera quando a opinião pública já está mais a favor. A gente vê, quem acompanha muito assim, vê direto. Por quê? Porque a lei permite que seja votado dessa forma, vamos dizer assim, dentro da lei, você pode votar, vamos dizer assim, dentro da lei, nós vamos saber se vai ser cassado ou não, que a lei diz. Porém, o ambiente político, às vésperas de uma eleição, vai depender muito da opinião pública, a posição desses vereadores. A pressão que a opinião pública fizer neles diante dos fatos impede, por exemplo, e aí eu vou falar em teoria, impede que um vereador passe pano, mesmo com, a gente já viu, tem prova, vamos dizer, tem prova, tem tudo, não sei o quê, em alguns casos, tá? Tá tudo lá. Mas aí o cara arruma uma lei, não sei aonde, uma jurisprudência, não sei o quê, que justifique o voto dele. Acontece. Mas a opinião estando de olho, estando informada, as pessoas estando informadas, elas pesam muito na decisão, elas pesam muito no voto. Por isso que eu acredito que, não vou cravar o resultado, não, mas eu acredito muito que é muito difícil de sair. Eu acredito muito que é muito difícil dele não ser cassado, se o processo for aberto. Eu também penso dessa forma. Seguindo a resposta aqui, de outras duas perguntas, perguntaram quantos votos precisam para caçar o vereador, para ele ser cassado. Pessoal, então é o seguinte, vai abrir o processo, precisa de 6 votos para abrir, né? Fazendo a leitura, voltando 6 votos, abrir o processo, e depois para a cassação precisa de 7 votos. Então, ele não vota, né? Então, ele já não vota, então, de 9 votos, precisa de 7 votos para cassá-lo. E aí eu vou fazer o papel que a gente faz melhor, que é especular politicamente, né? Que eu falo assim, que política você tem que especular, você tem que entender ali o que caminho que pode seguir. A gente nunca sabe, o cara chegar ali, a opinião, vota do vereador, tá? Hoje, tá? A informação que a gente tem de bastidores, que 3 votos já estão decididos pela cassação, né? Para abertura e possível cassação.
2 votos estão em dúvidas em relação às provas, que aí essas provas viriam na hora de dar quebra do sigilo jurídico, né, da questão. E aí, desses 5 votos, precisaria só de mais 2 que eu não consegui informações, entendeu? Então, fazendo essas especulações, hoje, com o processo aberto, teria 5 votos para cassação, faltando 2 para completar. Então, essa é a informação que a gente tem de bastidores, que amanhã os vereadores podem acordar de outro jeito e mudar, tá, pessoal? Então, deixo bem claro que isso não é uma certeza que dure aí 3, 4 dias na política. Mas eu estive hoje levantando alguma coisa sobre isso. A Isabela, ela está perguntando se o Jornal Minas pretende fazer uma entrevista com a vítima. Ô Isabela, isso é uma situação muito delicada, né? Tem que saber até quando ela pretende se expor, tá? A gente entende que são pessoas que têm famílias, que têm filhos, que apesar do processo jurídico, a vida continua, né? São pessoas que vivem aí. E se ela quiser, o espaço está aberto. A gente já pediu uma jornalista para entrar em contato com ela, com pessoas próximas, o advogado, mas ainda não tivemos retorno, tá? Mas o espaço está aberto aí para a vítima falar, para ela expor também, se ela quiser, está aberto, tá bom? Sabe uma coisa que facilita, Tiago, que a vítima tenha vontade, coragem de falar? As pessoas pararem de julgar a vítima. Porque a gente tem o maior cuidado para não julgar o cara, né? O possível agressor. Não vamos condenar, não vamos... mas a vítima é condenada de cara. Então, assim, vou fazer aqui um pedido. E, assim, eu vou falar diretamente com os homens, porque eu ouço muito mais, né? Vamos dizer, acontece, tem mulheres, mas eu ouço muito mais homens. Vamos parar, gente, de falar assim, por que ela resolveu fazer a denúncia agora? Escutei muito isso, Thiago. Especulação, né? Ela está falando agora porque ela está com ciúme, porque ele está em outro relacionamento. Gente, isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Por quê? Se, vamos dizer que ele tenha feito. Se ele fez, não fizesse. Ele podia arrumar quem ele quisesse de namorado. Você está entendendo? A agressão, se houve, não muda o fato. O dia que ela vai denunciar, se ela vai denunciar hoje, se ela vai denunciar amanhã, ou daqui a um ano, qual que é a motivação da pessoa denunciar que sofreu uma agressão? A questão que a gente tem que questionar é a agressão. Não tem que ter. Então, se sofreu uma agressão, mas está denunciando agora por quê? Não interessa. Não nos interessa saber por que está denunciando agora. Eu escutei, eu falei, chegaram ao absurdo de dizer o seguinte, ela não está pensando nos filhos, ou na filha, né? Porque se ele for cassado, vai perder a pensão. Gente, olha o nível do absurdo de condenação que a vítima sofre. Então, o que ajuda a mulher a ter coragem de falar? O que ajuda a mulher a ter coragem de denunciar? Ela ser acolhida. Então, assim, qual é o mal que vai acontecer para a defesa do homem se a sociedade acolhe a mulher? Nenhum. Ele não perde nenhum direito jurídico, legal, ali, político. Ele não perde nenhum direito se essa mulher for tratada com respeito, com dignidade, que ela seja acolhida pela estrutura, né? Que seja ouvida pela polícia, que ela seja acompanhada por um advogado, que ela seja tratada com empatia pela população. Nada para defender o direito de defesa do homem, não se deve atacar a mulher, não se deve atacar a vítima, porque atacando a vítima é que elas não têm coragem de falar, elas não têm coragem de denunciar, elas não saem do lar onde elas estão sofrendo violência, elas às vezes não têm noção da violência que elas estão vivendo por conta deste julgamento. E a gente sempre sabe que quando acontece, principalmente nos casos famosos, né, Thiago? Jogador de futebol, esses astros assim, as fotos das mulheres aparecem de cara, são divulgados os nomes das mulheres. Quer enriquecer, quer isso, quer aquilo. Discute-se toda a vida da mulher em detrimento do que é o importante, que é não agrida as mulheres, não criem os seus filhos para respeitar as mulheres, né? Eu acho que é muito em cima disso, a gente mudar uma estrutura que hoje é violenta com a mulher. Criar estratégia, criar
cultura de acolhimento da mulher para que ela tenha, quando acontecer, ela tenha coragem e a certeza de que ela vai poder denunciar e ela vai ter o direito. Gente, você já imagina se alguém rouba teu celular, Thiago? Eu venho e falo assim, mas você deixou no bolso da calça. Mas olha a roupa que você estava usando. Mas olha onde é que você estava andando. Não acontece com os outros crimes. Então, assim, vamos passar a ter empatia pelas mulheres, ver as mulheres como elas são, mulheres inteligentes, mulheres batalhadoras, como a maioria das mulheres que eu conheço, dignas de respeito, dignas de viver, dignas de não ser tratada com violência. E aí, isso não vai impedir nada que os homens tenham direito à defesa. Não tem uma perseguição contra esse homem que é acusado. Então, defender essa pessoa que fez a denúncia não é agredir e condenar o homem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Roberta comentou aqui, eu confesso que eu não entendi o que ela quis dizer. Ela colocou aqui, detalhe, ela denunciou para a polícia e não para a Câmara ou para a imprensa. Roberta, eu vou dar minha opinião pessoal, tá? A denúncia tem que ser feita no órgão de sua proteção, né? Contudo, por se tratar de uma figura pública, de uma figura de poder, que atua em áreas específicas, que pode, sim, como a gente está vendo, atrasar a investigação, prejudicar algum processo dentro do poder, isso aí se torna um fato de interesse social. Deixa de ser uma coisa só pessoal, tá? Então, não sei o objetivo do seu comentário, mas em defesa da imprensa e da atuação da Câmara, essa denúncia, mesmo sendo feita à polícia e não a nós, que nós não fomos o primeiro a divulgar isso foi o jornalista Zé Cleves, se torna de interesse público. Assim como se você, Roberta, amanhã estiver lá, se a Júlia estiver lá, qualquer um que estiver lá, você deixou de ser uma figura, né, sua privada para ser uma figura pública. Então, qualquer denúncia sua em relação à quebra de decoro, a comportamento que não condiz com os valores que a sociedade prega, vai ser publicitado, tá? Então, só fazendo essa defesa aqui, que eu não entendi bem o comentário da Roberta. Eu acredito que a gente está tratando, né, pelo menos é a intenção, né, Thiago, de tratar isso de uma forma mais, vamos dizer assim, com o maior cuidado possível, de não expor mesmo a pessoa, mesmo sendo o trabalho da imprensa de fazer essa denúncia, é um fato, é um fato. E eu acho que é realmente um cuidado também não tratar com sensacionalismo e aproveitar e fazer disso um palco que eu não acredito que seja isso que esteja acontecendo. Não é isso que eu estou vendo. Eu estou vendo o assunto rodar a cidade, muita desinformação, muita dúvida e principalmente quando virou um processo, que já era um assunto, mas quando virou um processo, isso passou a fazer parte do ambiente político, as dúvidas, assim, tiveram um crescimento exponencial, porque a partir daí a junção desse processo com o desdobramento político dele, ó, quem entra, quem sai, vai ter, não vai ter voto, não vai ter voto, quem se pronuncia, quem não se pronuncia, abre ou não abre o processo. Como eu disse, muita gente não acompanha, e mesmo que acompanhe política, não tem todos os fatos, né? Então, vendo aqui, ó, olha o tamanho do regulamento da Câmara. E aqui não tá, vou fazer uma crítica aqui. Eu fui à Câmara para pegar uma versão impressa, porque não tem ela digitalizada à disposição da população de fácil acesso. Deixa até, vou deixar aqui, olha, a sugestão para a Câmara. Sim, eles não te deram, não, eu te dou. Então, assim, que melhora a informação, porque eu fui atrás, Não, tem ela em PDF, eu vou te passar. Dessa versão, para que a gente tivesse uma facilidade de acessar essas informações, né? É poder do povo também, é direito do povo fiscalizar. Como que você vai fiscalizar? Você imagina se tiver que buscar? Não. Tem que estar ali. Então, assim, pode falar. Comunicação. Tá. A gente já passou mais de 1 hora de live. Eu acho que se deixar, a gente vai continuar aqui muito tempo. Tem assunto. Mas vamos começar a finalizar, até porque a gente não vai conseguir esgotar esse assunto, tá? Então, só para começar a finalizar, eu vou responder 2 questões aqui. A Isabela, né, continua o comentário dela, falando que é delicado e que a vida da pessoa está sendo exposta. Perguntei porque talvez o jornal tenha conversado com ela a respeito. Faltou feito o convite. Isabela, não, por isso que eu te falando, eu coloquei até uma mulher, né, falei, ó, isso aqui vai ser tratado por uma mulher, uma jornalista nossa,
para lidar com isso. Tá? Então, nem sou eu, nem é os repórteres que a gente tem, é uma mulher que está lidando com essa situação e nós não obtivemos retorno. Tá? E aí fica a critério. A Roberta ela comenta aqui que acha que coloca a vítima mais vulnerável, né, a outro tipo de agressão ou ameaça. Eu e a Júlia conversamos sobre isso antes, né, Júlia? Eu vou falar a conclusão que eu cheguei e a Júlia fala a dela. Eu acho que traz até mais segurança, sabe, Roberta? Apesar, sim, da exposição, mas a partir do momento que determinados fatos, né, que já havia 3 quebras de medida protetiva, e segundo agentes públicos, na segunda a pessoa já está preso, não estava havendo um respeito, por algum motivo, às leis, né, a aplicação dessas leis. E depois dessa exposição toda, eu acredito que a pessoa começa a pensar, até repensar suas ações. Eu não sei se você vê dessa forma, Júlia. Não, eu vejo dessa forma exatamente. Por quê? Você imagina o seguinte, se da primeira vez que tivesse que essa medida protetiva, tivesse tido essa repercussão, não tinha que era duas. Também acho. Eu acredito nisso. Eu falo mais. Olha, Thiago, eu tenho eu tive uma amiga de infância que ela foi vítima de feminicídio. Ela estava com medida protetiva, ela teve quebra da medida protetiva. No dia que ela foi buscar as coisas dela, ela foi assassinada. Você imagina se para esta pessoa anônima, que não era casada com um vereador, não tinha, a vida dela não era de interesse público, a vida do marido dela não era de interesse público. Se tivesse havido uma repercussão deste tamanho para a primeira surra que ela tomou, ela estava viva. E eu não estou dizendo que, por conta dessa repercussão, não vai acontecer o mesmo com essa moça deste caso, né? Com a esposa do vereador. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se a população, se a sociedade não tivesse tão acostumada a tratar a violência contra a mulher como algo tão corriqueiro e virasse um escândalo, toda vez que uma mulher tomasse uma surra, morreriam menos mulheres. Não seria tão naturalizado. A gente vê isso no jornal todos os dias. Todos os dias. Você até me desculpe, mas é algo que atravessa nossas vidas todos os dias. Toda mulher, Thiago, você pode fazer uma roda de mulheres. Eu tenho certeza que você deve se procurar por um monte de mulheres, inúmeras. Toda mulher tem um caso para te contar. Tem um caso de violência, tem uma amiga, uma parente, tem um caso pessoal para contar sobre a violência. Então, assim, trazer isso aos fatos, sabe? A gente está caminhando para o encerramento, mas tem 2 coisas que eu queria dizer, assim, que eu acho muito importante. Desses números todos que a gente vê de mulheres que são assassinadas, nós temos um recorte racial muito grande, que acho que para a gente elaborar lá na frente, sabe? 62% das mulheres que são assassinadas são negras. Não é um dado solto no espaço. Tem aí um componente cultural, tem um componente de racial, que também precisa ser visto. A gente não consegue esgotar esse assunto hoje, mas eu acho que é preciso discutir isso, sabe? É preciso trazer isso à tona. E o outro fato que eu queria colocar que é importante deixar, assim, para a gente terminar com uma coisa de esperança, pelo menos, sabe? Com uma sensação de progresso, Thiago. A deputada Andréia de Jesus, ela é deputada estadual do PT, ela colocou um projeto de lei para defender as mulheres que estão na política da violência política. A deputada Andréia de Jesus, ela trabalha hoje sendo acompanhada por seguranças, porque ela teve a vida dela ameaçada inúmeras vezes. Então, só para você ter uma ideia, e é um caso, dentre muitos, de violência política. Então, ela criou esse projeto de lei para tipificar, né, a violência política, criar uma estrutura para combater a violência política, ou seja, são esquemas que precisam ser criados para como combater isso. Esse projeto foi aprovado em primeiro e segundo turno na Assembleia Legislativa de Minas e falta agora a sanção
do governador Zema. Então, assim, para as mulheres que estão nos assistindo, para as mulheres que vão nos assistir, para os homens que estão nos assistindo e que vão nos assistir, pressionem o governador para que ele aprove, ele sancione esta lei, para que a gente tenha mais mulheres na política, que as mulheres que estão lá, que já são cobradas, que já têm um caminho mais difícil, que elas tenham proteção, para que elas possam ser protegidas por essa lei que está sendo criada, Thiago. Porque se hoje a mulher tem direito a uma medida protetiva, se ela tem direito a ser acompanhada, se tem uma lei para poder punir quem as persegue, é porque alguém criou essa lei, alguém aprovou essa lei e isso passou a valer. Então, eu gostaria de alertar vocês, tem essa lei para ser sancionada pelo governador Zema. Eu não vou dizer que eu tenho esperanças, assim, porque eu não tenho muitas esperanças com relação a ele, mas eu tenho esperanças na pressão popular, porque, como eu disse, os políticos são pressionados pela vontade do povo. Então, eu gostaria de pedir para vocês pressionarem. Depois eu levo nas minhas redes sociais um pouco mais desse assunto. Compartilho também com o jornal, se quiser fazer depois uma matéria com a própria Andréia de Jesus, para como a população pode agir para que se criem outras formas de proteger a vida das mulheres nos lares, mas também na política. Eu acredito que a força da população bem informada salva vidas. Sobre isso que você está falando, Júlia, depois que publicitou tudo, né? Muitas pessoas procuraram a mim, ao jornal, a Gisele, que trabalha aqui, e alguma dessas pessoas, eu não sei, sabe, a essência da pessoa, para falar assim, falaram, Thiago, mas você é homem, eu sei que está tomando atitude. Eu falei, ó, não é que eu estou tomando atitude, não. Eu entendo, eu até conversei com algumas mulheres, eu respondi para essas pessoas mais próximas, falei, olha, eu acho que até às vezes, por ser homem, fica mais fácil, porque eu sou menos vulnerável à violência. Não estou falando que eu não posso sofrer violência, mas a pessoa pensa duas vezes, você sabe como que funciona, né, Júlia? 2, 10 vezes. Para Isso. Aí eu estava até explicando para essas pessoas, eu vou deixar essa explicação pública. Não é que eu estou fazendo a função de uma feminista, igual alguém me perguntou. Eu não estou fazendo função de feminista, eu estou fazendo a função de jornal. Mas eu tenho consciência de que é mais fácil um homem fazer isso contra outro homem, uma denúncia. Porque eu posso fazer minha caminhada sozinho, sem um risco. Eu posso pegar meu carro, sair sozinho, sem um risco. Andar de madrugada. Tem um risco, mas um risco muito menor do que uma mulher. Então, é só para a gente entender que às vezes a gente vê homens tomando frente de algumas questões, mas esse medo, e é justo, né? Eu estou falando assim, a mulher tem que sentir esse medo mesmo, por isso, pela essa violência direta que ela sofre. Tanto na política quanto na vida pessoal. Thiago, tem um conflito, tem um problema, eu vejo às vezes pessoas falando, de lugar de fala, né? Se você não é mulher, você não pode falar da violência contra a mulher. Se você não é negro, você não pode falar do racismo. O lugar de fala, eu aprendi que é o lugar de onde você fala. Ou seja, você, Thiago, não vai poder falar de como é viver a violência que a mulher vive. Você não passou por isso. Você não pode falar de como é essa vivência. Mas você tem entendimento, você vai buscar informação e tudo mais para fazer essa luta também. Então, acho que é isso. Qual é o lugar que você fala? Você fala no lugar de um homem que conhece e sabe que para a mulher é muito mais difícil, que sabe que a mulher é muito mais julgada, que a mulher... Gente, é preciso, às vezes, um homem corroborar o que a mulher acabou de falar para que eles escutem o que a mulher falou. Na verdade, está escutando o homem. Então, assim, é real isso. E a gente falar disso torna isso mais concreto. Ou seja, as pessoas, outros homens como você, Thiago, estão escutando isso e você está corroborando aí, olha, uma fala e fala assim, olha, ajo da mesma forma. Eu vou fazer justiça. Eu vi vários homens, e eu fiquei muito feliz com isso, tá, Thiago? Vários homens falando sobre esse assunto, falando assim, olha, se posicionando, e que há algum tempo atrás a gente não ouviria. Então, assim, eu espero que tenham mais, sabe? Mais Diegos, mais Marcelos, mais Tiagos. Vi muitos homens se posicionando. Existem todos outros homens e algumas mulheres que vão fazer diferente, que não estão nesse, vamos dizer assim, ainda não chegaram nesse nível de informação, mas vão chegar? Tem. Você trazer esse debate que eu acho que é interessante. Como você falou num ponto aí, olha, tem coisa que não tem lado. E eu acho
assim, você tem o seu lado político, sua ideologia política, eu tenho a minha ideologia política, mas tem coisa que é básica. Não se defende a violência. Não se defende violência. Ponto. Então não tem debate. Tem argumento, tem informação, tem conversa, tem a gente tirando dúvida um com o outro e falando com as pessoas. Eu acho que é isso que a gente precisa mais em outros assuntos, Thiago. Falar sobre outros assuntos que são importantes, que são relevantes e que são necessários serem debatidos, discutidos todos os dias. E levar isso. Então, acho que o caminho é esse mesmo, né? O caminho é fazer essa conversa. Excelente, Júlia. Eu acho que a gente encerra de um jeito bom e queria que você convidasse as pessoas aí para conhecer seu canal, seu trabalho. Você está lançando um podcast agora também. Convide as pessoas aí, nossos leitores, nossa audiência, né? Que agora a gente tem podcast, a gente está no Spotify, no YouTube, tem nosso site, então a gente tem todos os tipos de mídia aí. Muito bom, Thiago. Então, gente, eu tenho meu canal no Instagram, tenho um canal no TikTok também, Thiago. Tá na bio do meu Instagram. TikTok tem que ter paciência, hein, Júlia? Eu ia fazer vídeo, ficar mais à vontade para fazer vídeo no TikTok, porque ninguém me conhecia, então eu fazia tranquila. Aí começou a dar certo lá, eu vim para cá e tá dando certo também. E faço voltado para a política, mas isso que a gente está fazendo hoje também é político. Então é mais nesse sentido de fazer formação política, sem a arrogância de falar estou ensinando alguma coisa, mas às vezes é traduzir. Eu pego ali uma coisa que é mais nebulosa, que a população não está muito antenada, ou que às vezes tem um juridiquês, e a gente dá uma traduzida como as pessoas falam, né? Aquela coisa ali do dia a dia e tal. E eu trago isso de uma forma mais bem-humorada, às vezes um pouquinho ácida, um pouquinho de deboche, que eu acho que facilita a gente absorver tanta informação, tanta coisa política, como eu disse, às vezes pode ser chata. Nesta quarta-feira, véspera de feriado, a gente vai estar estreando um podcast, que é o Política de Propósito. Eu falo, Thiago, que hoje a gente tem que fazer política de propósito, porque política sem querer a gente é obrigado a fazer. Faz política da boa vizinhança, tem a política da empresa, e tem os agentes políticos que vão levando a gente para, né, para cada lado, para onde eles querem, às vezes. Então, a gente fazer de propósito e com propósito é mais interessante, porque a gente sabe para onde a gente está indo, a gente vai porque a gente quer, a gente se coloca para caminhar e acredito que, como ser humano, como sociedade, a gente evolui assim. Então, na quarta-feira, eu vou estar entrevistando a doutora Ágata, que é da OAB Mulher. Ela é advogada de família, então ela lida com casos de violência, a gente vai falar sobre isso. E ela também atua no Centro de Referência da Mulher, que é onde acolhe, né, as mulheres vítimas de violência. Coincidentemente, Thiago, a gente já tinha marcado a estreia do podcast, a gente já tinha determinado esse assunto, porque é a área dela, antes dessa explosão deste caso. A gente não conseguiu fazer antes por outros motivos, mas acabou que é um assunto que está em voga. A gente ia fazer por conta do Agosto Lilás. Não deu para fazer em agosto, vamos fazer na quarta-feira. Mas acho que vai ser interessante. Eu convido todos vocês a estarem lá, porque, primeiro, vai ser um podcast, então é um modelo mais leve, assim, é mais descontraído. A gente vai rir, vai conversar sobre muitos assuntos, mas também vai trazer informação prática de qualidade. Para a mulher que sofreu violência, liga para quem? Primeira informação que eu quero dar aqui, Disque 180. Sofreu uma violência? Tem uma mulher que está sofrendo violência? Denuncie no 180. É a informação que eu já tenho. Porém, tem muito mais. Se fui posta para fora de casa, procuro quem? Se eu tenho filho, se eu preciso de uma assessoria jurídica, vou aonde? Estes assuntos, essas essas informações práticas vão ser dadas, vão ser passadas neste podcast. Então, eu convido a todos vocês. Vai ser no meu perfil no Instagram, no YouTube e no TikTok. E vai começar às 8 horas da noite. Convido a todos vocês. Thiago, você está convidadíssimo. E acredito que vai ser uma conversa muito produtiva para a gente começar aí uma série de outras entrevistas para trazer informação de qualidade, mas de um jeito mais leve para a população. Excelente. Muito obrigado. Aceito o convite, estarei acompanhando. E a gente vai ter outras oportunidades até a eleição. Você fala bem, a gente muito obrigada aqui. Nossa, muito obrigada. Adorei. E acho que essa ponte que a gente faz de discussão
de diálogo, é muito feliz. Deixa muito esperançosa. Excelente. Pessoal, agradecer a todo mundo. Ficamos mais de 1h30, mas eu acredito que seja um papo saudável. Deixa eu ler só a última mensagem da Isabela aqui antes de fechar. A violência física é mais comum de gerar revolta, contudo, há outras formas de violência contra a mulher, que são previstas na lei e devem ser abordadas. Aí fica a sugestão, tá, Isabela, que realmente a gente tratou desse caso específico da Câmara. Numa outra oportunidade, a gente pode, né, tratar de outras violências, talvez até com outro host que não seja eu posso conversar com algum jornalista que aí teria uma empatia melhor para conversar, mas vamos elaborar algo melhor. A Isabela foi convidada dessa vez, mas ela não pôde participar. Fica o convite para ela, para a Roberta, para a Karina também que participou e para todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima vez. Boa noite. Pessoal, muito obrigada. Vou sair, tá? Tchau.